Agora, na Rádio Página 2, programa Carlos Henrique. Bate-papo, opinião, conteúdo e um clima agradável para sua manhã de sábado. Este programa tem o apoio de Bork, cerveja artesanal de verdade, a pioneira entre as artesanais de Santa Catarina. Dalfovo, arroz tem que ser Dalfovo, tradição e qualidade na sua mesa. Marconcini, cuidando de você. Em tempos de crise, jamais abra mão do seguro contra terceiros. Labotim, exames laboratoriais, tudo por amor à vida. Sicoob Eurovale, maior, mais forte para você. Seja um cooperado da Sicoob Eurovale. Unimed, quem escolhe viver bem, escolhe a Unimed. Medical Core, cuide bem de quem bate por você. Excelência em cardiologia. Unifique, a tecnologia nos conecta. Conecte-se já. Meus amigos da Rádio Página 2, muito bom dia. Sábado e cá estamos novamente para a nossa entrevista no programa Carlos Henrique. Hoje com um convidado e um tema muito sério, muito especial. Olha, é uma espécie de reencontro do comunicador com aquele que mais alertou a população e principalmente as autoridades. E eu quero que vocês voltem comigo há 10 anos atrás, quando vivenciamos o Vale do Itajaí, sem dúvida a maior tragédia climática, com consequências danosas de perdas humanas e de muito dinheiro, e foi aquele episódio marcante de novembro de 2008. O encontro do comunicador, porque muitas pessoas perguntam, a gente vai passando a idade, as pessoas perguntam qual foi o auge do teu trabalho, qual foi o momento mais marcante da tua atividade como jornalista. E eu não tenho nem dúvida de dizer que foi a cobertura radiofônica, o trabalho incrível que foi feito ao longo daquele período de novembro, quando os nossos morros resolveram derreter-se. E quando muitas pessoas perderam seus familiares, muita coisa aconteceu e muita gente ficou em estado de pânico. Pois é, o reencontro hoje é com este que é considerado um dos maiores estudiosos desse tipo de situação. Ele é geólogo, ele é doutor em engenharia civil e esse casamento é muito importante, vocês vão entender ao longo da nossa conversa o que isso significa. O convidado da Rádio Página 2 desse sábado é o professor Dr. Juarez José Almonte. Dr. Juarez, muito bom dia. Prazer bom dia, enorme tê-lo aqui na Página 2. Satisfação é minha estar novamente com vocês para abordar um assunto tão atual e que deverá nos preocupar muito mais nas próximas décadas. Olha só, o professor já fala que é um assunto atual e olha a coincidência, né? No momento em que a gente está fazendo esse programa, o Brasil ainda está chocado por um evento ocorrido agora em Niterói, recentemente, onde 15 pessoas perderam a vida por esses escorregamentos de terra, por essas situações que aqui nós vivenciamos de uma maneira tão drástica, dramática, há 10 anos atrás. Então esse evento que hoje nós vamos rememorizar de certa forma, trazer à tona de novo algumas estatísticas, alguns detalhes, ele ocorreu há 10 anos e por essa data emblemática nós estamos aqui, voltando a uma conversa com o professor Juarez. Juarez, professor Juarez, uma questão importante. Eu queria que o senhor analisasse alguns dados que a gente vai passar aqui. Primeiro, chuva torrencial, quando atingimos o ápice daquela situação, que passou de 600 milímetros na área do Morro do Baú, que passou de 500 na área de Blumenau, uma chuva monumental, antecedida de instabilidades e de uma umidade que veio lá de maio, se não me falha a memória, daquele ano de 2008. Quer dizer, o solo encharcado não suportou aquela carga e nem suportaria hoje. Esse volume de chuva é muito consistente, é muito forte. Bom, mais números. 135 pessoas mortas. Nós tivemos, para se ter uma ideia, mais de 9 mil habitantes evacuados de suas propriedades. Mais de 5 mil desabrigados.
Foi um pandemônio, se a gente pudesse resumir numa palavra. Agora, professor, quanto custou isso, financeiramente falando, para as cidades envolvidas nesse episódio? Lógico, as perdas de vidas humanas foram as perdas piores, né? Difíceis de cicatrizar. Claro. Mas as perdas econômicas chegaram próximo de R$1 bilhão. 1 bilhão. Contando o que se perdeu do ponto de vista da economia, das residências, da produção agrícola e das obras que foram mal feitas e que tiveram depois de serem refeitas novamente. Então, foi o que eu chamo a pior tragédia geoclimática da história catarinense. Da história catarinense, eu não tenho nenhuma dúvida sobre isso. Não há mais dúvida nenhuma. Foi quando, além dessas mortes, tivemos essas perdas econômicas todas, e que foi um marco, eu diria, na história brasileira, do ponto de vista dos movimentos de massa, popularmente conhecidas como escorregamentos. Por quê? Porque o senhor caracteriza, porque o senhor dá essa dimensão a esse episódio, porque a partir dali tudo mudou? É que no Brasil nós já estávamos, inclusive aqui em Blumenau, já preparados culturalmente com inundações, enchentes, né? Na medida que a água subia aqui no vale, especialmente em Blumenau, né? Que é a área mais afetada, as pessoas já iam elevando os seus móveis. E quando a água descia, já iam lavando os móveis e 2, 3 dias depois a cidade voltava ao normal. Em muitas cidades brasileiras isso acontecia, já por uma questão de cultura, né? Mas movimentos de massa, isto é, os escorregamentos, nós não estávamos acostumados. E esse marco foi importante porque começou aqui na região do Vale do Itajaí e depois se esparramou pelo Brasil lá fora em função das mudanças climáticas. Eu recordo que depois, em 2011, ocorreram aquela tragédia da região serrana do Rio de Janeiro, né? Onde morreram mais de 1.300 pessoas. Lá foi muito maior, né? Eu pensei que eu tinha visto tudo aqui em Blumenau, aqui no Vale do Itajaí. Quando fui chamado em 2011 para dar um apoio lá e vi aquela tragédia, eu percebi que não tinha visto nada. A situação lá era muito pior. Lá, então, teria sido a maior do Brasil? Definitivamente foi, inclusive, reconhecido pela Unesco, pela ONU, que foi a maior tragédia geoclimática da história brasileira. Tá certo. Bom, professor, eu vou fazer um intervalo, depois a gente vai ficar com muito mais tempo para a gente conversar a respeito disso. Eu só gostaria, antes de chamar esse intervalo, de saber do senhor. Aprendemos muito com essa situação. Vocês, os geólogos, começaram a ser tratados de uma maneira diferente. A profissão valorizou, pode-se até dizer, porque hoje há consulta a esse tipo de profissional. Há coisas muito boas que se contabiliza a partir dali e tem muita coisa que decepciona? Sem dúvida alguma. Efetivamente, os geólogos passaram a ser mais valorizados, né? Especialmente aqueles que tinham algum conhecimento geotécnico, que é uma área dentro da geologia, né? E a própria engenharia civil passou a se preocupar mais com essa questão. Eu me recordo que em 2008, logo depois, eu sugeri uma mudança na grade curricular da engenharia civil, porque pouco tratava de geotecnia e mecânica de solos, voltado para esses problemas de movimentos de massa. Mas a mudança da grade curricular não aconteceu, lamentavelmente. Então, a engenharia civil ainda é muito carente nessa área para atender às demandas de movimentos de massa. Mas, realmente, houve avanços e nós podemos comentar na outra etapa. Tá certo, então. Então nós vamos fazer um rápido intervalo e na volta muito mais detalhes. Nós vamos viajar o mundo, não vamos ficar só aqui na nossa região. O professor Juarez, que a Rádio Página 2 entrevista hoje, é uma autoridade mundial. Ele acompanha pesquisas na Antártida, no Alasca,
enfim, em outras partes do mundo, e por esse aspecto, sua opinião é muito valorosa, é muito importante. E não estou aqui enaltecendo por enaltecer, é um reconhecimento a esse cidadão de 71 anos e que chega ao ápice da idade na profissão, um dos melhores momentos da sua carreira também. Isso é importante, o quanto é bom ouvir o professor Juarez. Nós vamos continuar ouvindo esse profissional a respeito do que ele tem a nos dizer, e não são coisas muito boas não, hein? Já tive aqui uma amostragem de que a situação, ou nós, a humanidade, toma consciência disso, reage, ou a gente pode sofrer consequências muito danosas no futuro. Meus amigos, o município de Timbó está por comemorar 150 anos. Ano que vem, tudo indica que teremos um grande evento em Timbó. E evidentemente que nesse instante o poder público municipal e a comunidade, a sociedade de uma forma geral, já entabulam uma série de comemorações, entre elas uma grande feira industrial para mostrar, na verdade, desculpe, não será uma feira, uma exposição para mostrar o potencial das nossas indústrias, das nossas empresas. Um evento maior está sendo costurado. Também vem aí jogos abertos com a união de cidades como Indaial e Pomerode. São eventos que estão sendo nesse momento elaborados para que Timbó e a região tenha realmente uma grande festa para marcar os 150 anos. Então, antene-se, vem aí os 150 anos de Timbó. E se você for convidado, participe dos eventos que estão programados, participe das discussões, dê a sua opinião também. Timbó, uma cidade para todos. Bork, cerveja artesanal de verdade, a pioneira entre as artesanais de Santa Catarina. Todos Timbó, momentos incomparáveis, pedem proteção e bom gosto. Todos Timbó, incomparável como você. Unimed, quem escolhe viver bem, escolhe a Unimed. Tapioca, choperia e restaurante, a qualquer dia, a qualquer hora, é muito bom. Sicoob Eurovale, maior, mais forte para você. Seja um cooperado da Sicoob Eurovale. Timbonet, o principal portal de atualidades e informações do Médio Vale. Acesse timbonet.com.br. Farma Nova, cuidando de você e da sua família em todos os momentos. O que? Você ainda não tem extintor de incêndio na sua casa? Não brinque com fogo. Ligue Timbó Extintores 99768-1414. Nós estamos retomando a entrevista com o professor Juarez Almon. Ele também é doutor em engenharia civil, professor da FURB. Nossa locação está sendo feita aqui no laboratório da FURB, um local muito interessante, com muitos dados, com muito material para estudos. É um ambiente muito bacana que nós estamos tendo o prazer, de frequentar neste sábado. E nós vamos bater um papo agora a respeito de toda essa situação que se tem a respeito das preocupações com esses acidentes que ocorrem, dessas situações onde a natureza se manifesta fortemente. Queria dizer na abertura do segundo bloco de que um dado do Serviço Geológico do Brasil, CPRM, me chamou muita atenção. 4 milhões de pessoas no país vivem em áreas vulneráveis para enchentes e deslizamentos. Esse número está correto, professor? Não acredito. Mas foi o que melhor poderíamos dar de número estatístico neste momento. Mas na medida que avançam os mapeamentos, especialmente nas áreas urbanas, tanto de pequenas como médias e grandes cidades, esse número deve aumentar. Quer dizer, o senhor já acredita que seja maior? Sim, eu tenho acompanhado isso aí durante décadas, Uhum. E eu estou percebendo que as áreas suscetíveis a movimentos de massa continuam crescendo a população que está chegando nessas áreas. Porque faltam políticas públicas adequadas para receber essa população de imigrantes
quando vêm para a cidade. Então elas se instalam nessas áreas que são áreas de APP, áreas de preservação permanente, né? Portanto, não poderiam ser negociadas, não poderiam ser especuladas pelos agentes imobiliários, né? Então as pessoas vão lá, invadem, desmatam e constroem sua casinha lá. E com isso, logo depois atrai mais um tio, um parente, o avô, e vai inchando essas áreas, aumentando o potencial do desastre nessas áreas de risco. Olha só. Bom, esse é um detalhe importante. As pessoas ouvem com interesse. Fica claro que as pessoas gostam de ouvir, elas se assustam um pouco, ficam temerosas, mas ouvem. Quem é que não está ouvindo os técnicos? São os que hoje têm na mão o poder de comandar um município, um estado, um país. É o executivo mesmo que não ouve? Olha, Henrique, eu diria o seguinte: nós, como pesquisadores, cientistas, levantamos esses dados, provamos estatisticamente os problemas que advêm da singularidade climática que nós estamos vivendo, única na história da humanidade, desde que saímos da África, que foi o berço onde nós nascemos, e com o final da última era glacial nós migramos pelo mundo afora. Se continuasse a era glacial de 15 mil anos atrás, nós ainda estaríamos na África confinados. Olha só. Então, a partir daí, com o recuo do gelo na Europa, na América, o que nós fizemos? Nós avançamos pelo mundo afora e fomos ocupando todos os ecossistemas, todos os continentes. As pesquisas que nós estamos fazendo no mundo inteiro mostram que nós estamos potencializando os riscos de desastres. Desculpe. E mais do que isso, esse discurso nós divulgamos, na medida do possível, para todas as pessoas, mas principalmente as elites políticas. Os administradores não ouvem os cientistas e não dão a mínima para a atenção desses dados, eu diria, apavorantes que nós estamos levantando. Por que isso acontece? Porque normalmente os políticos estão mais preocupados com as suas eleições daqui a 4 anos. Essa é a dura realidade. Impressionante. Né? E, na realidade, estão preocupados com o seu empreguinho como deputado, como senador, como vereador, como prefeito. Lamentavelmente, é essa a dura realidade. Sim. Nós temos que mudar isso. Ou os administradores públicos passam a ouvir os pesquisadores ou cientistas, ou nós veremos com frequência e intensidade cada vez maior desastres do tipo inundações, enchentes, torrentes e movimentos de massa. Voltando um pouquinho aqui para a nossa questão doméstica, eu lembro que vocês e a Defesa Civil, de uma forma conjunta, emitiram comunicados dizendo, olha, vocês aí em Timbó têm área de risco lá e cá. Blumenau a mesma coisa, Benedito Novo, Pomerode, os municípios de Ilhota mais próximos aqui, enfim, todos foram alertados. Aquelas áreas não deveriam ser ocupadas, e elas estão sendo ocupadas, lamentavelmente. Há uma grande falha aí, né, professor? É isso que está levantando um aumento da potencialidade de perdas de vidas humanas. Exatamente. E de riscos. Vejam, tem casos onde as placas da Defesa Civil está colocada lá numa encosta. Área de risco. Num outro fim de semana você vai lá, pega essa placa e vê que está num barraco usando para fechar uma porta, uma janela. Uau! Isso é muito grave, né? Então, há vários aspectos. Um é o problema da impotência das defesas civis, das administrações municipais, de impedir a ocupação dessas áreas. Fiscalização, não tem, né? De fiscalização. Até tem, mas também tem limites, essa autoridade, né? Entendi. Eu tive a oportunidade de atender um caso de uns 2, 3 meses atrás, num desses municípios, aqui no Vale do Rio Benedito, onde tinha 3 famílias que estavam ocupando uma área de APP que nunca poderia ter sido ocupado, mas um especulador vendeu um pedaço do morro, desmataram e instalaram as pessoas lá.
Lógico que são pessoas que ocupam áreas que não têm escritura, não têm direito nenhum, e a encosta estava literalmente em véspera de descer. E aí tinham 4 crianças e 3 famílias, uma senhora de idade, que estavam lá, podiam ser soterradas a qualquer momento. Entende? Então, essas coisas acontecem porque, em primeiro lugar, não tem controle, ou tem pouco controle. Segundo, pouca autoridade para evacuar essas áreas. Terceiro, pouco conhecimento das pessoas sobre os riscos que elas têm a ocuparem essas áreas com muita declividade. A desinformação. A desinformação. Professor, há algo que me chamou muita atenção nesses 10 anos. Foram obras que foram feitas e logo com isso, subentende-se, muito dinheiro foi investido. Essas obras surtiram algum efeito? Eu diria que em 2008 houveram 2 desastres. O desastre geoclimático, que foram os escorregamentos, inundações, com perdas de vidas econômicas e de vidas humanas. E depois disso houve um segundo desastre. O desastre da engenharia civil. Bom. Porque muitas das obras, para não dizer a grande maioria, não foram feitos de uma forma adequada. Ou porque usaram a técnica errada, ou porque usaram o material errado, ou implantaram cronologicamente de uma forma incorreta. Houve um caso aqui, eu vou dar como exemplo, que também é emblemático, aqui na rua Stanislau-Schett, de Blumenau, onde desceu uma encosta e o barro entrou até o primeiro piso dos prédios que estavam ao lado da rua. E aí uma grande empresa, talvez uma das maiores de engenharia aqui de Santa Catarina, não é de Blumenau, veio construir uma obra para a contenção da encosta, Muros Gabiões. E eles construíram uma obra que era uma verdadeira muralha da China, que devia ter uns 40 metros de comprido, uns 12, 13, 15 metros de altura, no meio da encosta, para tentar conter. Eu estive lá, vendo quando estava em andamento a obra, e levei meus alunos da arquitetura e urbanismo, e disse para meus alunos, nossa, isso vai desmontar, vai cair, e poderá provocar uma outra tragédia pior ainda. Numa das primeiras chuvas que ocorreram, que era a muralha da China, tombou, caiu, e empurrou o material para dentro até do segundo piso dos prédios da rua Stanislau-Schett. Por pouco, não provoca uma tragédia pior do que aquela obra veio para conter. Meu Deus. E isso não foi uma, foram muitas. Bom, diante disso, o que mudou com a engenharia civil? Aprendeu-se alguma coisa sobre? Eu diria que se aprendeu muito, lógico, né? Hoje se dá mais atenção à geotecnia dentro da engenharia civil. Meu doutorado é na área da engenharia civil. Eu cheguei a dar mecânica de solos uns 45 anos atrás para o curso de engenharia civil aqui na FURB. E na ocasião, em 2008, depois daquilo tudo que eu vi, eu propus uma mudança na grade curricular da engenharia civil, para incluir não só dados de mecânica de solos, mas também de geotecnia e modelos para contenção de encostas. Mas, lamentavelmente, me parece que não houve essa mudança da grade curricular. É aquela história, né? O que está sacramentado não se muda, né? E eu acho que nós temos que inovar sempre. Então, mas, de qualquer maneira, houve avanços importantes, a engenharia está mais atenta também, a geologia assumiu um papel mais relevante a partir daí, especialmente aqueles geólogos que trabalham com geotecnia. O senhor admite que houve também avanços na forma de comunicação. Defesa Civil, por exemplo, se tornou mais robusta, ela tem mais presença, digamos assim, as ferramentas de comunicação da internet e dos medidores espalhados por aí acabam também criando uma rede de informação importante. Esse foi o maior avanço? Eu não tenho dúvida. Em 2008, quando ocorreu o desastre, nós praticamente não tínhamos defesa civil em Santa Catarina. Pois é. Ela era ineficiente, desorganizada e não valorizada, acima de tudo, ainda né? Isso. Pelo poder público. A partir daí, a defesa civil, tanto em nível estadual como nacional, inclusive, e nos municípios, avançou muito.
E mais do que isso, os municípios aqui do Vale do Itajaí, a Defesa Civil teve avanços impressionantes. Eu citaria a Defesa Civil que eu conheço mais, porque estou mais próximo, né? De Brusque, de Gaspar e de Blumenau. Aliás, Blumenau hoje é um exemplo de defesa civil para o Brasil inteiro. Para o Brasil, né? As pessoas vêm buscar o modelo aqui de Blumenau para aplicar em cidades fora do estado de Santa Catarina. Interessante. Professor Juarez Almonte, se nós tivéssemos hoje, e isso não está afastado, muito pelo contrário, a tendência é a gente ter, o senhor já alertou a respeito disso, eventos climáticos ainda mais consistentes, talvez até mais frequentes. Mas se a gente tivesse hoje uma chuva que se assemelhasse aos 500 milímetros dos dias 26, 27, 28 de novembro de 2008, aos 600 e poucos milímetros da região do Morro do Baú, que tipo de prejuízo, de impacto se traria hoje? Eu vou fazer uma análise geográfica, geológica, para poder explicar isso para o ouvinte. Aquilo que tinha que cair em 2008, caiu. Portanto, agora não vai cair mais. Tá. Mas as áreas adjacentes poderão, sim, cair com volume igual ou até maior, se o volume de chuva for igual ou maior. Recorda que em 2008, em maio, junho, os meteorologistas já nos chamavam a atenção que chovia muito pouco, mas continuamente. Todo dia, toda semana tinha um pouco de chuva. Em 22 de novembro de 2008, caiu aquela bomba d'água no vale, que o solo já estava completamente encharcado, e a partir daí fluidificou as encostas e aquilo tudo desceu como uma onda grande, seja de solo, de terra ou de detritos, como nós chamamos os 3 tipos de escorregamentos. A vegetação, pedras e outras Veio coisas. tudo junto. Veio tudo junto. E inclusive as pessoas. Então, inclusive as pessoas. Bom, nós vamos continuar com essa conversa aqui, é muito interessante. Eu tenho a sensação de que a gente está passando para o ouvinte, para quem está nos assistindo no Facebook, nas ferramentas onde a PG2 está presente, a consciência de que é preciso não se esquecer daquele episódio. Aliás, a intenção da gente, quando você volta com o tema, é exatamente para lembrar, não só o cidadão, mas as autoridades, que a gente tem algo muito frágil, né? Próximo das nossas casas, das nossas ruas, das nossas cidades, e que se a gente não tratar com real carinho, com respeito, essas demandas todas que a natureza nos cobra, a gente vai pagar o pato. E tomara que não seja com vida, porque é muito triste, né? Hoje estamos falando aqui, evidentemente, quantas famílias estão hoje lembrando de seus membros que se foram, e foram 135 pessoas numa área de poucos quilômetros quadrados. É uma coisa realmente bastante importante falar sobre o tema. Meus amigos, quanto vale a água que nós usamos? A Agência Nacional de Águas, a ANA, indicou que dos 5.665 municípios brasileiros, 55% poderão ter déficit no abastecimento de água. Desses, 84% necessitam de investimentos para adequação de seus sistemas produtores e 16% precisam de novos mananciais. A água tem sido tradicionalmente vista como um recurso abundante, mas crescentes demandas a um baixo preço, conjugado a fatores climáticos e ambientais, têm modificado sua categorização de bem livre para bem escasso. Essa mensagem no sentido de que você valorize a água tratada tem que ser consumida com certo respeito, com responsabilidade. Uma mensagem do SAMAI. Linson, marca de valor e confiança em implementos rodoviários em todo o Brasil. De Krieger, o ponto certo da moda no Médio Vale do Itajaí para toda a família. Labotim, exames laboratoriais, tudo por amor à vida. Dalfovo, arroz tem que ser Dalfovo, tradição e qualidade na sua mesa. Marcel Alexandre, moda masculina para todos os momentos do dia. Krambeck, referência na distribuição de peças no Vale do Itajaí desde 1962.
Produto dedetizadora, segurança e qualidade no controle de pragas. JCL Prime Store, venda e assistência técnica de celulares, especializada em Apple e Xiaomi. Nós estamos retomando a entrevista com o professor Juarez José Almonte, ele que é um professor veterano da FURB, é o mais antigo professor, está quase aqui prestando mais uma colaboração, a Defesa Civil também e a própria FURB, e é de enorme respeitabilidade pelo trabalho consistente que realizou ao longo da vida. Notadamente nesses últimos 10 anos, quando ele veio nessa nova vibe, né, que se criou em razão de discussão em razão daquele evento climático que nós estamos nos reportando hoje, que completam 10 anos, agora nesse mês de novembro, que nós viemos fazer esse registro para saber um pouco mais. Dr. Juarez, no entanto, eu já tinha falado há pouco, ele integra equipe de pesquisadores do mundo que com muita frequência estão no outro ponto, fazendo levantamentos, criando estatísticas e informações consistentes para fazer com que os governantes, principalmente, entendam a necessidade de tomar uma posição radical, já que o que vem pela frente não é nada bom, professor, é isso mesmo? Qual é o desenho que o senhor faz do futuro envolvendo essas questões da natureza e os eventos climáticos? Lamentavelmente, Henrique, eu devo confessar que o momento é de uma grande singularidade climática. E a tendência do aquecimento e dos desastres serão cada vez maiores nas próximas décadas. E quem diz isso não é o Juarez, é o painel intergovernamental das mudanças climáticas da ONU. Cientistas de todo o mundo confirmam que o processo é irreversível, tanto do ponto de vista dos eventos extremos como tornados, vendavais, inundações, torrentes, estiagens, inclusive. Como eu disse, invernos cada vez mais curtos, podendo ser até rigorosos, e verões cada vez mais quentes e prolongados. Elevação do nível dos mares, que o governo brasileiro está dando pouca atenção e os prefeitos da zona litorânea estão dando pouca atenção, mas nós já estamos comprovando efeitos dramáticos com relação à elevação do nível do mar na orla. E não podemos esquecer que na orla, grande parte da orla é que está sendo feito os maiores investimentos hoje no Brasil. Verdade. E é onde está ocorrendo a maior urbanização acelerada. Ou seja, nós estamos caminhando para uma área de fronteira de risco, junto ao oceano. Olha só. Já devíamos estar repensando em políticas públicas para reverter esse processo. Qual é o embasamento? No entanto, veja bem, os prefeitos municipais e os governos do estado continuam estimulando essa migração, por assim dizer, da urbanização junto à orla brasileira. Qual é o embasamento que vocês, os técnicos, têm para afirmar categoricamente que o nível do mar está acelerando a sua subida e qual é a projeção feita? Veja, os dados do painel intergovernamental das mudanças climáticas confirmaram, agora inclusive saiu o último relatório recentemente, que o nível do mar deve subir até 98 centímetros até o final do século. Mas nós fizemos projeções da elevação do nível do mar e o impacto na orla aqui do nordeste de Santa Catarina, em Joinville, em Navegantes e em Itajaí, para 3 cenários, 2030, 2050 e 2100. Lamentavelmente, a notícia que temos não são boas. A região, vou pegar um exemplo apenas. Sim. A área urbana antiga, histórica de Itajaí. Onde está o mercado público. Exatamente. Ali muito próximo do Campo do Marcílio Dias, até 2100 deverá estar inundado. E até lá, as ressacas e a elevação do nível do mar durante as marés altas, que hoje muitas vezes jogam água ali perto do ferry-boat, na região. De agora em diante, isso poderá ocorrer com mais frequência e com mais intensidade.
e aumentando, na medida que passam os anos, aumentando cada vez mais, até que em 2100, 2090, 2080, a água não recuará mais. Estará lá permanentemente inundando essa área mais antiga de Itajaí. E com elas, além de Itajaí, outras cidades importantes. Lógico. O senhor falou que o Brasil não toma muito conhecimento, não investe muito em estudos nesse sentido, mas e o mundo está tomando providência? Sim. Eu estive dando palestras em Portugal, né? E acompanhei um geólogo que estuda esses problemas lá na região de Leiria. E tivemos a oportunidade de ver como o mar também está avançando nas costas portuguesas. E ele trabalha também na Europa como um todo e também me alertou para esse problema. No Brasil, 40% da orla brasileira já está sofrendo erosão. Erosão significa avanço do mar e retirada do material que o mar adquire para si. Entende? Então, é preocupante porque são poucas as políticas públicas, federais, estaduais e muito menos as municipais que se preocupam com esse problema. Bom, quando a gente fala em aquecimento global, quando a gente fala no aumento do nível do mar, evidentemente que isso tudo tem uma origem, é o degelo. O senhor visitou essas regiões, tanto no Ártico quanto na Antártica. Qual é a situação que o senhor vislumbrou lá com a sua equipe de pesquisadores, professor? Henrique, eu tenho dito que a gente não pode falar daquilo que não conhece e estuda. Por isso eu procurei fazer documentários nas 3 regiões mais emblemáticas do mundo para ver o que estava acontecendo nessas regiões. O Alasca, a Groenlândia e a Antártida. E o que eu vi lá são imagens fantasticamente lindas, mas, atente, assustadoras. Lindas e assustadoras. Como assim, professor? Olha, em 2013, quando eu estive na Antártida fazendo aquele documentário, que aliás está indo em nível nacional agora pela GNT. Atenção, pessoal, a GNT vai mostrar, parece que já está mostrando esse documentário. Vale a pena. O senhor tem alguma referência para indicar às pessoas? É sobre aquecimento global. Mudanças climáticas. Aquecimento global. Quando, em 2013, nós pudemos documentar o maior degelo do milênio, quando 84% das geleiras marinhas estavam desmanchando, feito um sorvete em pleno verão. Isso já está confirmado por pesquisas científicas e publicado na Universidade Australiana. Depois, no ano passado, tivemos a oportunidade de fazer um outro documentário na Groenlândia, cujo nome em inglês é Greenland, que significa terra verde. Aliás, está fazendo jus ao nome agora, porque as pastagens estão ficando cada vez maiores na orla, especialmente no sul e sudoeste da Groenlândia, porque o gelo fica mais tempo degelado no verão e as vaquinhas ficam mais tempo no pasto. Esse cenário era para ser todo branco, na verdade, e o senhor encontrou todo verde. Já o verde está avançando com o aquecimento. E a ponto do leite ter barateado o custo, porque as vaquinhas conseguem pastar um pouco mais em pleno verão, porque a grama começa a avançar mais nessas áreas no sudoeste e sul da Groenlândia. Não é um bom sinal. Não. E depois estivemos fazendo um documentário com um pequeno avião sobre Ilulissat, que significa a cidade dos icebergs. E com esse avião sobrevoamos aquela geleira e rumamos rumo ao Polo Norte, fazendo um documentário. Que um dos pesquisadores usou a expressão: nossa, isso parece um deserto branco. A perder de vista de gelo, né, branco, mas o que nós documentamos foi gigantescas fendas se abrindo em pleno glaciar, em pleno gelo, né? Um grande glaciar que pode ter 2, 3 quilômetros de espessura de gelo. E essas fendas estão infiltrando a água do degelo que lubrifica o assoalho da Groenlândia, o assoalho rochoso da Groenlândia, e transforma esse assoalho numa espécie de tobogã. E aí os icebergs descem gigantes e vão ao mar. E esses icebergs que estão sobre as áreas continentais,
é que acabam degelando e elevando o nível dos mares, dos oceanos mundialmente. Vocês em geologia tratam isso com especial atenção, eu sei, até passam para os alunos, enquanto professores, essa evolução cíclica, né? Os ciclos. Professor, me fale um pouquinho, para onde a gente está caminhando então? Veja, nos últimos 2 milhões de anos, nós já temos levantadas 16 eras glaciares, que são as eras do gelo. Quando o gelo avança até o paralelo 30, 35, por exemplo, vou dar um dado aí, tá. Nova York, os grandes lagos, França, Alemanha, Portugal estavam embaixo de gelo. Certo. Mas eu não estou falando embaixo de neve, estou falando embaixo de uma massa de gelo com mais de 1 quilômetro de espessura. Nos Estados Unidos, com mais de 2 quilômetros de gelo em Nova York. Dá para imaginar isso? Bom, isso é o que representa uma era glacial, que é muito mais perversa do ponto de vista da sobrevivência da espécie humana do que o efeito estufa que nós estamos vivendo. Esse calorzinho gostoso, às vezes nem tão gostoso, né? Sim. Mas é muito mais perverso. Como assim, professor? Porque corre risco de extinção da própria espécie humana. Acontece que nós só expandimos e chegamos a 7 ponto pouco bilhões de pessoas vivendo no mundo graças ao presente efeito estufa. Do contrário, nós estaríamos confinados ainda na África, sendo presas e não predadores. Porque só conseguimos sair da África depois que o gelo recuou na Europa e na América do Norte, aí conseguimos fazer a grande aventura humana pelo mundo. Uhum. Se espalhamos aí por todos os continentes, depredamos tudo, não é verdade? Eu falava que nesses 2 milhões de anos ocorreram 16 eras glaciares intercaladas com 16 eras interglaciares, que nós chamamos de efeito estufa. Certo. Esse calor que é o que está se vivendo agora. Estamos vivendo agora. Só que a média do efeito estufa dos últimos 16 milhões de anos foi de 12 mil anos. Significa dizer que já devíamos ter passado e estaríamos entrando na era glacial. Nós só não entramos graças aos gases de efeito estufa que nós estamos emitindo. Quer dizer que a gente está numa fase de transição, o senhor diria? Certamente. Desde a Revolução Industrial, principalmente, nós emitimos os gases de efeito estufa e continuamos emitindo, hoje mais ainda, que está protelando a entrada da era glacial. Isso tem um custo. Tem um lado positivo, mas tem um custo. O lado positivo é que nós estamos retardando a era glacial, certo, que é muito mais perversa, do ponto de vista da nossa sobrevivência. Entendi. Porque aí, onde é que nós poderemos viver? Só na faixa do Equador e um número muito reduzido de pessoas. Imagina. Agora, qual é o custo desse retardamento da entrada da era glacial? Os desastres que nós estamos hoje aqui conversando. Então, eles devem se acentuar? Devem necessariamente se acentuar. Eu não tenho mais dúvida nenhuma. Sabe, tudo que nós vimos nos vários cantos do mundo, não só nessas 3 regiões emblemáticas, que estão aquecendo 2 vezes mais rápido que as regiões de clima quente, tropical e temperado, isso na Antártica, no Alasca, no Canadá e na Groenlândia, está aquecendo 2 vezes mais rápido. Isso significa dizer que vai se acentuar os eventos climáticos extremos. Portanto, os desastres também. Ok. Dá para evitar? Por exemplo, essa pergunta eu queria colocar da seguinte forma. Falamos aqui do aquecimento global, do aumento do nível do mar. Que tipo de ação o homem, os países poderiam ter no sentido de amenizar isso? Só tirar as pessoas da orla marítima, das praias, ou próximo a elas, levar para outro lugar, ou qual é a saída? Olha, a ONU acaba de publicar, faz uns 2 meses atrás, 1 mês e meio, um outro relatório. E ele dá um cenário muito triste e preocupante. Diz ele o seguinte, o relatório assinado pelos principais cientistas do mundo que estudam o clima, que para nós revertermos o processo, nós precisaríamos, ponto número 1, parar imediatamente as emissões dos gases de efeito estufa.
Coisa que não conseguimos porque todo mundo está querendo andar de carro, está querendo produzir lixo que vai para os aterros sanitários, que produz o metano, que é um gás 20 vezes mais forte como efeito estufa. Enfim, não temos essa chance. Por outro lado, a ONU diz o seguinte: além de evitar ou parar a emissão dos gases de efeito estufa, nós deveríamos começar a sequestrar o carbono ou CO2 que está já na atmosfera que nós emitimos nesse último século. E nós não estamos fazendo nada disso. Entende? Então, em função disso, eu fico me perguntando, o que esperar pela frente? O pior. O pior. Lamentavelmente, esta é a notícia que temos que passar para a mídia e para os nossos governantes, para chamá-los à razão e começar a tomar medidas que efetivamente possam pelo menos minimizar e preparar uma resiliência maior nas nossas cidades. Muito bom. Nós estamos ouvindo aqui na PG2, nesse sábado, o professor Juarez Almon, geólogo, doutor em engenharia civil, o mais antigo professor da FURB e hoje uma das pessoas mais requisitadas para falar sobre essa situação envolvendo os acidentes climatológicos no mundo todo. Bem, nós vamos fazer um intervalo rápido e na volta ainda quero falar, temos mais assuntos, tem outras perguntas. Olha, estão saindo algumas publicações importantes a respeito do evento de 2008. Vamos ver o que vai ficar aí, o que se registrou sobre aquele evento e até de que forma nós poderemos aprender a lidar com essas situações todas daqui a pouco na sequência desse programa, dessa entrevista especial. Meus amigos, Timbó é a capital brasileira do cicloturismo. Vocês viram essa semana um número enorme de ciclistas do Brasil inteiro, às vezes do mundo todo, vêm pedalar na nossa cidade, saindo dali para esse evento, para esse roteiro que leva pelos municípios da Redondeza e que se caracterizou no mais importante roteiro para esse tipo de atividade. A capital brasileira do cicloturismo, Timbó, tem uma recomendação. Receba bem esse pessoal, passe informações adequadas, respeitem a mobilidade dessa gente, por exemplo, nas estradas interioranas, ou por onde eles preferem, por onde o roteiro os encaminha, porque é importante preservar e atender bem, deixar a nossa marca da cordialidade para as pessoas que visitam Timbó. Timbó, uma cidade para todos. Calhas Timbó, tecnologia e muita qualidade. Medical Core. Cuide bem de quem bate por você. Excelência em cardiologia. Lojas Hart, a família do Médio Vale já conhece. 9 décadas de tradição e história. HC Brasil, moda vibrante, confortável e atual para o dia a dia e ocasiões especiais. Pilates Estúdio Terapia. Faça Pilates para todas as idades. Promoção de saúde para corpo e mente. Aqua Fitness. As técnicas da natação com quem entende do assunto. Matrículas abertas. Foto Centenário, para você guardar com carinho grandes momentos. Meus amigos da Rádio Página 2, estamos voltando então agora à última parte dessa entrevista com o doutor professor Juarez Almon. É um maior prazer em conversar com ele. Tem sido tão importante para todos nós ao longo desses últimos 10 anos, passando informações fidedignas, orientações as melhores com um grupo de pessoas que estudam os efeitos de uma catástrofe, né? Nós temos tanta, das enchentes, esses escorregamentos todos. Eu gostaria, professor, nessa última parte, tentar não perder detalhes importantes, como, por exemplo, que informação o senhor tem para dar para a gente, já que o senhor é consultado, eu sei, a respeito
do que a Defesa Civil de Santa Catarina está fazendo com o projeto JICA. Está no papel ainda? Tem alguma coisa evoluindo, professor? Até onde a gente está sabendo, o governo do estado, na realidade, né, realmente está levando adiante essa discussão de implantação do projeto JICA, que é uma instituição do governo japonês que se dispõe a disponibilizar recursos para projetos no terceiro mundo. Eu começaria fazendo a seguinte pergunta. Alguém que vem oferecer dinheiro de graça? Não. Temos que ver por que querem emprestar esse dinheiro. Tem que se desconfiar, é? Eu penso que sim. Segundo, não podemos esquecer que o Japão é um local cujas condições climáticas são completamente diferentes da nossa aqui no Brasil. Terceiro. Isso é relevante, o senhor acaba de falar agora. Mas é lógico, é evidente, é fundamental e que o governo e as defesas civis se deem conta disso. Terceiro, veja, nós não podemos dizer não, a priori não temos interesse. Temos que assimilar o conhecimento que os técnicos, geotécnicos, geólogos japoneses desenvolveram, porque eles são expertos em desastres. Claro. Né? Terremotos e tsunamis é uma marca da história japonesa. Sim. Então, eles estão treinados para preparar a população. Então, temos que absorver isso. Seríamos ignorantes se a gente fechasse as portas. Acho que temos que aceitar a vinda deles, mas com espírito crítico. Entendi. Sabe, essa história, por exemplo, vou pegar um caso só que me parece uma aberração no projeto que está sendo proposto. O canal extravasor do rio Itajaí. Isso é um absurdo, deverá provocar um impacto ambiental brutal, terá um custo medonho e cujas consequências nós não sabemos o que poderá ocorrer em 5, 10, 15, 20 anos depois de implantado o canal. O senhor é um crítico, então, desse ponto, ou seja, da construção do canal extravasor? Definitivamente. Que seria rasgar o solo de ilhota para baixo, até o mar. Veja, nós temos um estudo feito aqui pelo antigo Instituto de Pesquisas Ambientais da FURB. Uhum. Isso logo depois do desastre, contrapondo ao projeto JICA, em que se nós fôssemos revegetar 250 mil hectares, se não me falha a memória, ou algo parecido com isso, de florestas nativas e de matas ciliares que tem de Blumenau para cima, ele em 5 anos, ou algo parecido com isso, reteria uma quantidade de água lá para cima, a montante, o que corresponderia a uma barragem implantada, que já estava implantada anteriormente. Em 10 anos, aumentaria o volume de água retida a montante, que não chegaria aqui em Blumenau durante a onda de cheia, que seria retardado e lentamente depois forneceria água. Essa seria a contrapartida da FURB à época? Um dos estudos que nós realizamos. E o senhor pensa o quê? Bom, eu penso que, mais do que nunca, essas propostas têm que ser levantadas, agora analisadas com detalhe e partir realmente para um plano Marshall de reflorestamento das áreas que não estão sendo ocupadas no Vale do Itajaí daqui para montante. Áreas que não estão sendo usadas, podemos revegetar com mata nativa. Por quê? Porque, em primeiro lugar, é mais barato do que construir um canal extravasor desse. Não tenha dúvida. Em segundo, garante uma mão de obra lá no campo, que não vem para a cidade, garante a biodiversidade e garante, acima de tudo, a perenidade e a qualidade da água, que é o grande problema do futuro. O senhor está falando mais acentuadamente do Alto Vale do Itajaí, que é uma região imensamente desmatada, né? Perfeito, exatamente isso aí. Professor, vamos falar tem alguma notícia boa para a gente terminar o programa hoje? Tipo, por exemplo, quando a gente fala que estamos sob o efeito estufa e que vem aí o efeito estufa está atrasando uma nova era glacial. O senhor estava me dizendo antes da gente começar a gravar que há um estudo sendo feito de que muito próximo da atmosfera, alguns quilômetros de altitude, o ar é muito frio. O que quer dizer isso? Na realidade, Henrique, existe uma pesquisa feita por um russo na Rússia, né? Um russo, que já confirmou
que acima de 17 quilômetros de altitude da superfície da Terra, Sim. O frio já está aumentando, indicando que a era glacial pode estar chegando. Enquanto nós estamos provocando aquecimento na baixa atmosfera, até 15, 16, 17 quilômetros de altitude, nós temos um embate do frio que está tentando baixar a 17, 18 quilômetros de altitude, com o calor que nós estamos emitindo daqui para baixo. Então, há uma guerra nos 17 e 18 quilômetros. Como não é o frio que avança no calor, mas é o calor que penetra no frio, o que pode acontecer em algumas regiões, o calor conseguir penetrar nessa barreira de frio de grande altitude e provocar perturbações micro ou mesoclimáticas em algumas regiões. Nós já devíamos realmente estar entrando na era glacial. Com relação à energia, o Brasil tem uma matriz energética interessante e que há pouco tempo, muito pouco tempo, recebe uma melhora quando se explora o potencial do sol e do vento. O que há de bom nisso? Olha, eu dava uma palestra, porque representava o Brasil na Câmara Brasil-Alemanha, aqui em Blumenau, numa palestra que eles promoveram, onde eu falava sobre a matriz energética brasileira. E, na ocasião, eu falava que nós precisávamos mudar a matriz energética brasileira, utilizando novos modelos sustentáveis, menos baseado em termoelétricas, enfim, em petróleo, né? E, analisando agora, nos últimos anos, nós percebemos que houve uma grande melhora na matriz energética brasileira. Que bom! Olha, as células fotovoltaicas, que baixaram de custo, né? Sim, sim. Permitiu com que o Brasil, nos últimos anos, desse um salto qualitativo muito grande e quantitativo, né? Em que a energia solar, através das células fotovoltaicas, assumiu um papel muito relevante. E próprios aquecedores solares também, né, têm aumentado, e agora há subsídios do governo também. Isso é uma boa notícia. Isso é uma boa notícia porque nós conseguimos minimizar a dependência da energia poluente que é as termoelétricas a partir do carvão. Do carvão. Que é um do gerador petróleo e outras coisas também, né? De CO2, além de contaminantes e outros contaminantes. E a energia eólica que também está crescendo. Metais pesados que são jogados aí na região da circunvizinhança das termoelétricas. Aí alguém me dizia, não, mas esse problema é só lá das termoelétricas. Não, nós agora, neste momento aqui, nesta sala do Laboratório de Geociência, estamos usando energia gerada nessas regiões. Então, nós também somos responsáveis. Tá certo. Professor, para a gente concluir, eu sei que o senhor escreveu muitos artigos, o senhor deu muitas entrevistas, mas o que foi colocado em livro? O que vocês prepararam ao longo desse tempo todo para chamar a atenção da autoridade e da opinião pública? Olha, de lá para cá, nós traduzimos livros sobre o primeiro manual mundial sobre escorregamentos. Primeiro manual mundial? Sobre escorregamentos, publicado pelo Serviço Geológico dos Estados Unidos e do Canadá, e cujo Banco Mundial optou por publicá-lo nos Estados Unidos. E a FURB resolveu publicar a segunda edição com um capítulo nosso, que ainda tem exemplares aqui na biblioteca da FURB, se alguém tiver interesse, desse livro. Também publicamos vários outros artigos em revistas nacionais e internacionais, e agora estamos publicando uma síntese, o livro talvez mais completo de todos, sobre o que aconteceu em 2008. Escrito por mais de uma dezena de pesquisadores e cientistas da FURB e fora da FURB, incluindo o pessoal da Defesa Civil. Livro que está sendo coordenado pelo professor Mated, pelo Leandro Ludwig e pela Maria Dávila, cujo nome é Desastre de 2008 mais 10, o Vale do Itajaí. Água, Gente e Política. Aprendizado. Nesse livro, pesquisadores e cientistas estão colocando o que foi feito Primeiro explicam o que aconteceu em 2008. Isso é o evento em si. O evento.
depois explica por que aconteceu aquele evento. E comentamos na sequência o que foi feito, o que não foi feito, o que foi feito de errado e o que deveremos vir fazer para evitar nova tragédia geoclimática. O senhor acha que essa obra é bem consistente nesse aspecto? Eu diria que é a obra mais completa já realizada até hoje, não só sobre este evento geoclimático de 2008, olha o livro, mas que vamos mostrar aqui. Ó. É um livro mas que serve também para entender outros problemas que ocorrem no Brasil, similares a esse. Muito bom. Aqui, evidentemente, tem artigos do professor Almonte e um dos coordenadores, o professor Matete, que é lá de Rio dos Cedros, né, o Marcos Matete. Exatamente. E, enfim, pessoas que conhecem bem. E é um livro, me permita, professor, com a sua autorização, é um livro que precisa de um patrocinador, porque esse aqui é um documento desse episódio de 10 anos atrás e que é a marca, como diz, a mais importante publicação a respeito. É um livro que precisa, alguma empresa que esteja querendo associar um evento, um aniversário de fundação ou qualquer coisa nesse sentido, aí é só conversar com o pessoal da FURB, a equipe do professor Juarez Almon. E tem mais um detalhe. Saiu há poucos dias, publicado, o primeiro Atlas Geográfico da Bacia Hidrográfica do Rio Itajaí, escrito a 20 mãos e que resume 20 anos de pesquisa de todos os professores da FURB, inclusive da Universidade Federal, que trata especificamente da Bacia Hidrográfica do Rio Itajaí. Professor, a gente da página 2 quer agradecer muito pelo carinho, pelo tempo disponibilizado para a nossa equipe, pela aula. Eu sempre tomo uma aula quando tenho o privilégio de estar diante do senhor, que é um renomado professor, pesquisador, geólogo, doutor em engenharia civil e que contribuiu para que esse programa fosse o que está sendo, o que eu espero que as pessoas estejam gostando e, acima de tudo, levando a sua preocupação, porque aqui hoje foi desenhado um futuro não muito bom, mas ainda depende de atitudes do homem, de todos nós, em qualquer lugar onde nos encontremos nesse planeta, para mudar, tentar reverter ou pelo menos amenizar tudo aquilo que pode vir diante de mudanças climáticas que a gente sabe são mais repetidas, as trovoadas estão mais fortes, as chuvas, as chamadas chuvas que ocorrem localmente, é uma expressão dos meteorologistas, elas são um poder destrutivo muito grande. De repente, em 20 minutos chove muitos milímetros e isso efetivamente provoca tragédias, consequências inimagináveis. Então a gente está tendo esse alerta das autoridades o tempo todo, só que a gente não pode não absorver isso. Como os prefeitos, como os governadores, presidentes, deputados, senadores, vereadores, não podem deixar isso entrar num ouvido e sair no outro. Eles têm que se debruçar sobre essa causa. E a FURB aqui é o palco disso. A FURB em Blumenau é o palco, é aqui que tem todas essas informações. Todos os estudos emanam daqui, juntamente com o potencial da Defesa Civil e do Governo do Estado de Santa Catarina e dos municípios da Redondeza, que eu sei tem preocupação, mas que precisa abraçar isso com mais carinho, com mais amplitude e tomar decisões mais consistentes. Então foi uma grande honra conversar com o senhor, professor. Muito obrigado. Eu agradeço em nome dos pesquisadores cientistas e da FURB como um todo, por nos dar a oportunidade de jogar para fora da instituição essas informações que são tão relevantes não só para a população, mas também para os administradores públicos, né? Muito obrigado. Ok, então. Muito obrigado a vocês. Olha, foi um prazer enorme. Tenham todos um excelente final de semana. E no sábado que vem, a PG2 vai trazer um outro assunto bastante interessante. Você tenha certeza disso. Muito obrigado e até lá. Instituto Vidas. Excelência em qualidade, levando a saúde para mais perto de você. Gluck Contabilidade, dinamismo e experiência, uma das mais competentes equipes de contabilistas da região. Marconcini, cuidando de você. Em tempos de crise, jamais abra mão do seguro contra terceiros.
Autoescola Rainha do Médio Vale. A vida no trânsito começa aqui, a estrutura mais completa da região. Sacolão JK, boa procedência e muita qualidade em frutas e verduras. The Flash, precisou? É urgente? Chame The Flash, entrega com rapidez e segurança. Unifique, a tecnologia nos conecta, conecte-se já. Você ouviu na Rádio Página 2 o programa Carlos Henrique. Bate-papo, opinião, conteúdo e um clima agradável para sua manhã de sábado. Um bom sábado para você e até breve.